Estou pensando em deixar minha namorada de 3 anos, que fois tu, depois de ter sido excluído de sua recuperação. Avisos de gatilho: agressão sexual violenta. Percebo logo de cara que vou parecer um idiota e provavelmente receberei muito ódio por isso, mas estou procurando todos os pontos de vista. Além disso, isso vai ser muito longo porque eu simplesmente não sei o que deixar de fora e, honestamente, preciso desabafar um pouco. Aqui está a história. 1 ano atrás, na verdade 1 ano e 1 mês atrás, minha namorada foi estuprada quando ela estava saindo do trabalho. Felizmente ela não foi morta, mas seu agressor a ameaçou com uma faca. Felizmente, a loja em que ela trabalha tinha câmeras no estacionamento e, entre eles, obtendo vídeo do ataque e o banco do outro lado da rua, filmando o carro do agressor, a polícia conseguiu pegá-lo em um dia. Entre o vídeo e o teste de DNA, ele nem contestou, apenas se declarou culpado em troca de não receber a pena máxima. Como houve circunstâncias agravantes, a faca, o juiz deu a ele uma sentença de 20 anos e com o tempo por bom comportamento ele pode sair em cerca de 10 anos, mais ou menos. Eu te digo tudo isso para deixar claro que o agressor dela não é mais uma ameaça. Ela não precisa temer que ele volte para machucá-la, pelo menos pelos próximos 10 anos ou algo do tipo. Obviamente, esse evento foi muito traumático em sua vida, e embora eu não tenha sido uma vítima propriamente dita, também foi muito traumático para mim. Eu não consigo imaginar o que ela passou, e não comparo minha situação com a dela de forma alguma. Mas eu tive graves episódios de depressão porque não pude protegê-la, e saber que outra pessoa estava prejudicando-a às vezes era quase mais do que eu conseguia suportar. Logo após o incidente, ela não queria me ver. Eu entendi, doeu, mas compreendi. Os pais dela a buscaram no hospital, e eu não a vi nem ouvi falar dela por uma semana, o que eu meio que entendo, mas acho que ela poderia ter mandado uma mensagem ou algo assim só para dizer que estava bem. Finalmente, depois de uma semana, a irmã dela me ligou e me informou que ela estava morando com os pais e que ligaria para mim em alguns dias. Ela nunca me ligou. Em vez disso, recebi novamente uma mensagem da irmã dela dizendo que ela gostaria que eu fosse até lá por alguns minutos para conversarmos. Eu me levantei e fui até lá, e fui recebido na porta pela mãe dela, que de forma muito calma e fria começa a me explicar como devo agir e o que devo dizer. Além disso, fui instruído a não tentar fazer nenhum contato físico com ela, como abraçá-la ou qualquer coisa do tipo. Ok, novamente, entendo. Um trauma grave, tenho certeza de que eles foram orientados por terapeutas ou conselheiros sobre o que dizer e fazer perto dela, então eu sigo o jogo. Eu entro na sala e ela está sentada em uma cadeira com o pai ao lado dela e a irmã sentada no sofá. Ao entrar na sala, a irmã começa a falar e me diz que minha namorada quer que eu saiba que ela está bem, mas obviamente foi traumatizada e aprecia minha compreensão em relação à sua recuperação. Ela não disse uma única palavra para mim e mal me olhou. Novamente, isso foi logo após o incidente, e entendo que é assim que tem que ser. Mas, honestamente, aquela conversa inteira foi simplesmente estranha pra caramba. Saio, volto para casa e tento me concentrar em como posso ajudá-la. Começo a pesquisar no Google como lidar com uma sobrevivente de estupro e o que posso esperar. Ela começa a fazer terapia inicialmente 2 vezes por semana e depois de 2 meses passa a ser apenas 1 vez por semana. Enquanto isso, ela finalmente entra em contato comigo e pede para nos encontrarmos em uma cafeteria. Chego lá e ela já está lá esperando. Nesse ponto, ela estava tão medicada que eu estava lidando com uma pessoa sem emoção, quase um zumbi. Não havia emoção e ela falava de forma muito metódica. Basicamente, ela queria se encontrar naquele dia para me dizer que não poderia sair comigo por um tempo, até superar alguns problemas com os quais estava lidando. Claro, eu disse a ela que entendia, já fazia quase 1 mês desde o ataque e essa era a nossa primeira conversa a sós, então eu já estava vivendo sob essa suposição. Eu disse a ela que estaria lá para ela e que qualquer coisa que ela precisasse, seja espaço ou um ombro para chorar ou qualquer coisa, eu estaria lá para ela. Eu comecei a dizer a ela que a amava e ela me interrompeu. Ela me disse que, no momento, não queria ouvir isso e que eu tinha que respeitar os desejos dela. Fiquei mais uma vez um pouco magoado e francamente surpreso, mas disse que tudo bem, que faria o que ela quisesse. Ela começa a me enviar mensagens de texto no dia seguinte. Coisas pequenas, nada importante, mas acho que é um grande passo para voltarmos ao ponto em que estávamos. Isso continua por mais 1 mês e meio. Finalmente, após 1 mês e meio, pergunto a ela se poderíamos nos encontrar para jantar.
Ela não responde por 2 dias e depois diz que precisa esperar para conversar com sua terapeuta. Finalmente, concorda com isso, mas marca a data para daqui a mais um mês. Agora, vale ressaltar que isso já é quase 4 meses após o ataque e até agora tive apenas uma conversa física com ela pessoalmente, uma conversa bizarra com ela e sua família. Ah, sim, preciso mencionar isso. Não estou recebendo atualizações sobre o progresso dela de ninguém. Eu entendo que não sou oficialmente parte da família, nem tenho direito a nada, mas teria sido bom receber apenas uma mensagem ou ligação de alguém me dizendo que ela estava progredindo bem na terapia ou não, qualquer coisa. Saímos para comer em um pequeno bistrô onde costumávamos ir sempre. Eu a encontrei lá e fiquei esperando por ela. Depois de me sentar e esperar por meia hora, enviei uma mensagem para ver o que estava acontecendo e recebi apenas um texto dizendo "a caminho". Ela finalmente chega e se senta. Pergunto a ela como tem sido e ela me responde de forma ríspida, dizendo para não fazer perguntas pessoais. Nós jantamos e depois do jantar eu queria apenas sentar e conversar, pois sentia falta da pessoa com quem conversava quase todos os dias nos últimos 3 anos. Mas quando ela terminou de comer, ela disse que estava pronta para ir para casa. Pedi a ela para ficar apenas alguns minutos para conversarmos, mas pude ver que ela estava ficando fisicamente ansiosa e eu não queria perturbá-la, então eu disse que a amava e sentia saudades dela. Ela simplesmente se afastou. Ela volta a me mandar mensagens no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Na verdade, começamos a nos encontrar uma vez por semana para almoçar e ela está ficando cada vez mais confortável em sair, então ela se senta e conversa um pouco. Ela também começou um novo emprego, sobre o qual ela me conta. Isso continua por mais 4 meses. Fico feliz em vê-la e tudo mais, mas honestamente estou muito solitário e nem mesmo seguramos as mãos até agora. Então, em um dia, ela não aparece para o almoço. Eu mando uma mensagem para ver se ela está bem, sem resposta. Eu ligo para os pais dela para ver se eles sabem onde ela está e se ela está bem. Eles começam a me enrolar e, nessa altura, começo a ficar chateado porque não quero saber onde ela está ou algo assim, só queria saber se ela está bem. Depois de dizer isso, a mãe dela diz que sim, ela está bem, mas não espere ouvir dela por um tempo. Bem, isso me faz começar a pensar que ela teve uma recaída e está no hospital, mas o que posso fazer? Tudo o que faço é voltar para casa e tentar tirar isso da minha cabeça. 2 semanas se passam sem notícias de ninguém. Estou tentando ser razoável aqui, mas basicamente ligo para a irmã dela e pergunto se ela ainda está viva ou o que está acontecendo. Ela sabia que eu estava ficando frustrado, então ela pede desculpas, mas diz que a irmã dela especificamente pediu para que não deixassem eu falar com ela. Neste ponto, eu desmorono. Não sei o que fiz de errado aqui. Eu não a pressionei, não tentei fazer com que ela ficasse comigo de forma alguma, além de apenas conversar comigo, e mesmo assim tive conversas muito genéricas para não incomodá-la. Então, recebo uma mensagem dela perguntando se posso encontrá-la em um endereço com o qual não estou familiarizado, mas, depois de pesquisar, descubro que é o consultório de um terapeuta. Dizem para eu estar lá às 4 horas, o que significa que tive que sair do trabalho mais cedo para chegar lá. Faço o check-in na recepção e sou informado de que o terapeuta quer falar comigo sozinho por alguns minutos. Ela entra e agora entendo de onde os pais estavam tirando aquilo, porque depois de me cumprimentar formalmente, ela começa a me dar uma lista de coisas que devo e não devo fazer. Em seguida, ela me diz que minha namorada quer falar comigo e tem algo para me contar. Eu entro e ela está sentada em uma cadeira, e me instruem a sentar na outra. Ela tem uma caixa de lenços e estava chorando. A terapeuta me diz que estou ali porque minha namorada tem algo para me contar e que ela queria a segurança do consultório terapêutico para se sentir protegida. Então, ela começa a me contar que o motivo de não ter me encontrado para o almoço naquele dia é porque ela estava com outro cara, alguém do seu novo trabalho, e que eles tiveram intimidade um com o outro. Ela poderia muito bem ter tirado uma arma e atirado em mim, que não poderia ter doído mais. Apenas abaixei a cabeça e comecei a chorar. A terapeuta então interveio com algum raciocínio sobre ela recuperar sua sexualidade desde o ataque e como isso não era traição da mesma forma. Minha namorada então continua dizendo que não quer me perder e que ela está muito ferrada na cabeça e que foi apenas uma vez e blá blá blá. Naquele momento, me senti muito preso. Senti que estava sendo atacado por todos e quanto mais eu falava, mais zangado eu ficava. Finalmente, eu apenas disse a ela,
Você não segurou minha mão nos últimos 6 meses e ainda assim você pode transar com algum cara que conheceu no trabalho enquanto eu fico como um idiota esperando pelo meu encontro de pré-adolescentes. Isso, é claro, a fez entrar em histeria e a terapeuta me pediu para sair. Eu pedi desculpas e disse a ela para me mandar uma mensagem se ela quiser continuar trabalhando nisso. Recebo essa mensagem mais tarde no mesmo dia. Agora ela está toda conversadeira e dizendo que foi o pior erro da vida dela e pedindo para conversar comigo. Eu digo a ela que não sei se consigo seguir em frente com isso, mas concordo em encontrá-la. Eu digo claramente desde o início, quando a vejo, que para eu considerar seguir em frente com isso, ela precisa cortar relações com esse outro cara, ponto final. Ela me diz que isso é impossível porque eles trabalham juntos, e eu digo a ela que sinto muito, mas nem vou considerar se ela continuar vendo esse cara todos os dias. Ela decide procurar outro emprego e, depois de conversar com minha irmã, a quem contei tudo, ela diz que embora não seja comum, algumas mulheres tentam ter relações sexuais depois de serem atacadas para sentirem que têm poder novamente. Agora, por que eu não sou a pessoa com quem ela fez isso, não faço ideia, mas sei que sinto como se estivesse sendo punido por algo que nem mesmo fiz. Ela troca de emprego e voltamos a ter nossos almoços e fizemos isso 2 vezes, quando eu digo a ela que estou ficando um pouco cansado de apenas nos encontrarmos para almoçar e não fazermos mais nada, então ela concorda em vir até a minha casa para assistir TV comigo. Isso foi tudo até hoje à noite. Hoje à noite ela veio até minha casa e assistimos a 2 filmes e comemos pizza. Durante o segundo filme, eu tentei dar um beijo nela. Nada mais, apenas um maldito beijo. Ela se afasta como se eu fosse uma cruz e ela fosse uma vampira, e me diz que ainda não está pronta para isso. Ok, admito que não foi o meu melhor momento aqui, mas eu digo a ela que já se passou 1 ano e 1 mês e eu não tentei absolutamente nada com ela, nem a forcei a nada, mas ela voluntariamente transou com outro cara meses atrás e eu ainda estou esperando para segurar as mãos dela. Ela, é claro, começa a chorar, mas desta vez não peço desculpas tão rapidamente. Eu me desculpo pelo tom de voz e digo a ela que nunca tentaria obrigá-la a fazer algo contra sua vontade, mas honestamente, sinto que fui mantido à margem. Fui traído, não me importo com o que eles chamam isso, ela teve relações sexuais desprotegidas com outra pessoa voluntariamente, e sinto que fiz de tudo para ser um namorado de apoio. Eu digo a ela que, sinceramente, não quero que ela me mande mensagens de texto até eu decidir o que vou fazer. Não quero ser injusto com ela, mas, ao mesmo tempo, 1 ano é muito tempo e não estamos nem um pouco mais perto de voltar ao normal do que estávamos há 6 meses, e não faço ideia de quanto tempo isso vai durar. Agora vem a parte em que, se você não achava que eu era um idiota antes, vai achar agora. Estou simplesmente cansado de não fazer sexo. Olha, eu certamente entendi o motivo de não tentarmos nada logo após o incidente e até meses depois, mas já se passou mais de 1 ano e nem estamos de mãos dadas, e francamente o fato de ela ter estado com outra pessoa desde esse incidente está me destruindo por dentro. Então eu disse a ela que vou refletir sobre as coisas e prometi conversar com ela na próxima semana. Mas, como está agora, esta noite acho que estou acabado. Eu a amo, odeio o desgraçado que arruinou nossas vidas. Eu sei que não é culpa dela e odeio sentir-me uma merda, não importa o que faça. Se eu ficar, vou ficar ressentido e mesmo se ela vier amanhã e fizer sexo comigo, vai parecer piedade ou desespero. Mas eu sei que terminar isso será punir ela por algo que também não é culpa dela. Algum conselho? Meu Deus, isso está muito longo. Resumindo, minha namorada foi estuprada há mais de 1 ano. Enquanto isso, dei a ela espaço e permiti que ela lidasse com as coisas como achasse melhor. Não tivemos uma relação sexual desde o ataque, mas ela, por outro lado, esteve com outro cara desde então. Acho que estou acabado, mas estou procurando conselhos. Nota do editor: a maioria dos comentadores acredita que Op não está errado em querer terminar o relacionamento e definitivamente não é um idiota. Eles destacam que ele foi excluído de forma injusta e tem sido excessivamente paciente com a namorada, e ninguém reconheceu que Op também foi uma vítima. Além disso, criticam universalmente a terapeuta e a maneira como ela está lidando com a recuperação da namorada. Também houve alguns sobreviventes de agressão sexual que comentaram, a maioria concordando que a namorada está lidando com isso de maneira completamente inadequada. Primeira atualização. Primeiro, deixe-me dizer que quando escrevi meu primeiro post, eu obviamente estava em um momento muito ruim. O incidente daquela noite estava muito fresco em minha mente e a dor que estava sentindo naquele momento era mais do que eu poderia suportar.
Digitei aquilo, o que foi catártico para mim, e então decidi me afundar em uma garrafa de Jim Beam. Ontem, liguei para o trabalho dizendo que estava doente, o que não era mentira, pois estava com uma ressaca terrível e passei o tempo alternando entre vomitar e deitar com uma bolsa de gelo na cabeça. Finalmente, abri o Reddit ontem à noite e dizer que fiquei sobrecarregado seria um eufemismo enorme. Eu não conseguia acreditar na quantidade de mensagens que tinha na minha caixa de entrada. Perdi a conta, para ser honesto com você, mas era muito mais do que 1000. Obrigado, do fundo do meu coração. Havia tantas pessoas que se abriram comigo sobre suas próprias experiências, seja sendo vítimas ou parceiros de vítimas. Cada uma das suas histórias me tocou mais do que eu posso expressar. Uma delas em particular me impactou e, para ser sincero, sentei-me diante do teclado e chorei por 20 minutos lendo a história. Era tão estranhamente parecida com a minha que parecia que estava acontecendo tudo de novo comigo. No entanto, essa história foi escrita por um senhor mais velho que passou por praticamente a mesma situação e teve que fazer escolhas semelhantes. Obrigado, senhor. Não vou compartilhar nenhum detalhe, já que isso foi enviado a mim em confidência, mas você realmente me tocou. Dito isso, aqui estou hoje. Embora universalmente tenham me dito que eu não era um idiota e que não estava errado, ainda não parece certo. Sinto-me um completo fracasso e sinto que se eu tivesse sido mais assertivo desde o início do processo, poderíamos ter mudado as coisas. Não acho que deixei claro o suficiente o quanto amava e ainda a amo. Deixar esse relacionamento ir embora é como dizer que tenho que perder um braço. Não tenho comido nada sólido desde domingo à noite, sei que tenho que parar de beber, sim, liguei para o trabalho novamente hoje, mas, por enquanto, sentir-me entorpecido é melhor do que o que sinto que tenho que fazer. Antes de explicar minhas intenções, quero esclarecer algumas coisas. Como mencionei, escrevi aquilo enquanto ainda estava muito chateado e magoado, então acredito que talvez eu não tenha sido claro o suficiente ou até mesmo tenha retratado algumas pessoas de forma negativa. Primeiro, em relação aos pais dela. Sim, conheço os pais dela desde 3 semanas após o início do nosso relacionamento. Eles nunca foram nada além de gentis comigo, e temos jantado na casa deles 2 vezes por mês desde que estamos juntos. Minha família sempre celebrou o Natal na véspera de Natal, então passei 3 dos últimos 4 Natal na casa dela com eles. Não culpo nem os responsabilizo. A filha deles foi brutalizada e traumatizada, então eles se uniram em torno dela, o que, embora eu não tenha filhos, certamente entendo que ela era a prioridade máxima para eles. O pai dela também tem sido tão machucado quanto qualquer pessoa com tudo isso, e fiquei arrasado ao ver esse homem gigante, ele tem honestamente 2 metros de altura, tão abalado. A irmã dela tem sido, honestamente, minha tábua de salvação. Ela tem conversado comigo e sempre tentou ser o mais aberta possível comigo. Sim, eles sabiam da traição, e é por isso que recebi respostas evasivas. Não, eles não apoiaram a decisão dela de fazer isso, no entanto, eles não queriam se envolver além de estar lá para ela. Segundo, a terapeuta dela pode ser incompetente, mas eu não tenho como julgar isso. No entanto, ao reler o que escrevi, acho que fiz parecer pior do que realmente foi. Ela não tentou justificar ou desculpar o que fez, como eu insinuei. Depois de alguns segundos de silêncio constrangedor, interrompidos apenas pelo meu choro, ela disse que algumas mulheres fazem isso. Além disso, li comentários de pessoas que pensaram que foi a terapeuta quem sugeriu que ela fizesse isso, e isso está muito longe da verdade. Minha namorada contou a ela na terapia o que havia feito, e foi a terapeuta quem a convenceu a me contar. Elas concordaram em fazer isso no consultório para que ela se sentisse segura. Só queria esclarecer essas 2 coisas, porque não as representei corretamente. Minha namorada era minha melhor amiga. Eu confiava nela para tudo. Tenho alguns colegas de trabalho com quem tenho uma relação amigável, mas estou a centenas de quilômetros de onde cresci, e todos os meus amigos estão lá, casados ou focados em suas carreiras. Então não tenho o que você chamaria de uma rede de apoio real. Minha irmã tem estado presente para mim até certo ponto, mas também há uma complicação real nisso. Minha namorada e minha irmã são melhores amigas, na verdade foi assim que conheci minha namorada. Então, embora minha irmã me ame e queira o melhor para mim, ela também é muito solidária à sua amiga e não quer que eu faça nada que machuque ambas. Ela não apoia a traição, mas tentou basicamente amenizar a situação. No entanto, ela não sabe que nós, minha namorada e eu, não tivemos uma vida sexual ativa desde o estu. Honestamente, isso não é da conta dela,
E acho que ela ficaria realmente desgostosa comigo se eu a fizesse pensar que isso tinha algo a ver com isso. Minha namorada tem enchido meu celular com mensagens desde domingo à noite. Ela está dizendo tudo o que eu queria que ela dissesse desde cerca de um mês após o estu. Recebi mais "eu te amo" no último dia do que no último ano. Eu só respondi 2 vezes a ela. Então ela sabe que estou lendo as mensagens. Isso está tornando a próxima parte muito difícil de fazer. Cheguei à decisão na noite passada / madrugada de hoje que, para o meu próprio bem-estar mental, não consigo mais lidar com isso. Acredite quando digo que sei o quanto é um fracasso e o quão horrível isso me faz sentir. Então, aqui está meu plano. Eu sei que é covarde da minha parte, mas escrevi uma carta e vou enviá-la para a terapeuta dela, junto com um bilhete para a terapeuta explicando o que fazer, para minha namorada ler no consultório. Dessa forma, haverá apoio imediato para ela. Não quero que ela se sinta ainda mais abandonada do que eu estou prestes a fazer, isso é de partir o coração escrever, aliás. Quando ela for à consulta na sexta-feira de manhã, enviarei e-mails para os pais dela e uma mensagem para a irmã dela informando o que está acontecendo, para que possam estar lá por ela quando ela sair. Aqui está palavra por palavra a carta que escrevi para ela, a única diferença é que não estou usando os nomes reais dela ou da terapeuta aqui. Por favor, leia e me diga se estou sendo desrespeitoso ou cruel demais, ou se isso pode desencadear algum tipo de trauma mental relacionado ao estu. Não tenho nenhuma intenção de causar mais dor do que o normal em um rompimento. Querida Sarah, eu sei que esta não é a melhor maneira de fazer isso, mas sinceramente, se tivesse que olhar nos seus olhos, sei que não conseguiria seguir em frente. Eu te amei desde o primeiro mês em que estivemos juntos e os primeiros 3 anos do nosso relacionamento foram os melhores 3 anos da minha vida. Você era tudo para mim e eu sei e acredito com todo o meu coração que íamos nos casar. Nada me faria mais feliz ou orgulhoso do que ser chamado de seu marido. Eu não sei como dizer isso porque cada parte do meu ser não quer dizer isso, mas pela minha própria saúde mental daqui para frente, eu tenho que te deixar ir. Acredite quando digo que essa decisão não foi fácil para mim, e não posso negar que é desolador para mim. Eu sempre te amei e ainda te amo, mas não posso mais estar com você. Você precisa se curar e precisa ser capaz de se concentrar 100% em si mesma durante essa cura, e ter que se preocupar comigo e meus sentimentos só está atrapalhando o seu processo de cura. Eu sempre irei odiar o desgraçado que fez isso com você. Ele arruinou tantas vidas que uma sentença de prisão perpétua pareceria muito mais apropriada do que o que ele recebeu. Mas eu não tenho o poder de tomar essa decisão. Eu sei que alimentar o ódio não é saudável, mas ele arruinou minha vida assim como a sua. Eu sei que você vai me odiar por isso, e não te culpo de forma alguma. Eu sei que você se sente abandonada, mas por favor entenda que eu fiz tudo ao meu alcance para estar presente para você. Eu queria estar mais envolvido na sua cura, mas por algum motivo fui excluído de fazer parte significativa do seu círculo íntimo. Isso me deixou muito solitário e afastado de você e sua família. Eu só queria o melhor para você e queria estar lá por você, sempre que você permitisse. Não vou mentir. Você buscar conforto nos braços de outra pessoa, enquanto até hoje me nega qualquer afeto, pesou muito em mim. Eu te perdoei naquela época e ainda te perdoo, mas perdoar não remove a dor esmagadora que vem junto com isso. Eu entendo até certo ponto por que você pode ter feito isso, não concordo e nunca vou concordar, mas talvez eu entenda o motivo. No entanto, isso não tem nada a ver com o fato de que já se passou 1 ano e 1 mês desde o incidente e você ainda me trata como se eu tivesse feito algo errado ou fosse fazer algo errado com você. Quando você se afastou naquela noite do meu beijo, eu soube então que você ainda precisa de cura, e não faço ideia de quanto tempo isso vai levar. Mas eu não posso colocar minha vida em espera indefinidamente, é onde ainda estamos. Eu sei que é muito egoísta da minha parte, mas eu preciso de afeto, preciso de intimidade mental e física. Nossas conversas têm sido genéricas e sem graça no último ano, o que, acredite em mim, eu consigo entender o porquê. Mas costumávamos passar horas falando sobre nosso futuro e o que queríamos. Agora, no máximo, conversamos sobre quais filmes queremos assistir. O que estou fazendo não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu com você. Aquele evento foi horrível e mudou sua vida, e eu nunca tive sequer um segundo pensamento sobre você por causa disso. Isso tudo se trata da sua recuperação e de como você precisa se curar. Por algum motivo, razões que você talvez nem saiba, você se distanciou completamente de mim. Eu tentei com todo o meu coração me reconectar com você, mas é dolorosamente evidente que não estou mais próximo de você agora do que estava logo após o incidente.
Também para deixar bem claro para que você não pense que isso é sobre qualquer outra coisa. Não há mais ninguém. Eu não estou saindo com ninguém, não tenho olhos para ninguém, e acho que por um bom tempo não terei. Eu não estou nem nunca trai você. Eu espero com todo o meu coração que você se cure completamente em breve. Eu quero que você seja feliz. Espero que um dia você possa olhar para o nosso tempo juntos com carinho e encontrar em seu coração a capacidade de me perdoar. Eu sempre vou te amar, isso parte meu coração mais do que você jamais saberá. Com amor, Chad. Mais uma vez, obrigado a todos. Eu sei que escrevi um monte, mas é bom desabafar. Preciso entregar a carta para a terapeuta dela até amanhã. Agora a questão é se tenho coragem de enviá-la. Resumindo, escrevi uma carta para ela e preciso de conselhos. Segunda atualização. Eu aprendi várias coisas recentemente. A primeira coisa é que eu não fazia ideia de quantos professores de inglês, estudantes de literatura e editores em geral eram redigidores. LOL, eu recebi tantas postagens corrigindo os meus erros óbvios de ortografia e gramática que comecei a ficar complexado. Brincadeiras à parte, obrigado a todos vocês que dedicaram seu tempo para corrigir o formato, a gramática e a ortografia. Eu realmente aprecio aqueles que se deram ao trabalho de fornecer documentações escritas e explicações sobre por que meus erros eram erros. A segunda coisa que aprendi é que, em sua maioria, esta é uma comunidade amorosa e solidária. Recebi números para ligar, e-mails para ler e listas de coisas para ler que me ajudarão em minha jornada. Agradeço profundamente as histórias emocionantes que me foram contadas, e acredite ou não, li cada uma delas, mesmo que na última contagem eu estivesse perto de 2.500 mensagens. As pessoas ofereceram para me pagar bebidas, sair comigo e até recebi uma oferta para um alívio do estresse, o que foi lisonjeiro e divertido ao mesmo tempo. No entanto, a principal coisa que aprendi recentemente é nunca assinar seu nome real em uma carta pública aberta se você não quiser que ela de alguma forma chegue às pessoas em sua vida. Torna um pouco difícil negar que foi você quando todos os detalhes são iguais e você usa seu próprio nome idiota. Muitas pessoas queriam uma atualização sobre como as coisas aconteceram. Resumindo, não aconteceram. Em resumo, eu havia escrito a carta e depois, com a ajuda de vários reditores, reescrevi-a com um formato melhor e editei a parte em que mencionava que o estuprador arruinou a vida dela, concordando que não era apropriado dizer isso. Na verdade, quase editei completamente a menção a ele, exceto por expressar o desejo de que ele tivesse recebido uma sentença mais longa. No entanto, mantive a parte sobre ser seu marido. Sei que muitas pessoas queriam que eu tirasse isso, mas senti profundamente que precisava dizer isso, não consigo realmente explicar por quê. Claro, minha intenção original era enviá-la para o consultório do terapeuta dela, com instruções sobre o que dizer, mas eu sabia que não havia chance alguma de ela recebê-la a tempo, então eu estava planejando levá-la pessoalmente e ver se conseguia falar com ela. Repare como tudo isso está no passado, como se fosse algo que eu ia fazer. Bem, eu nunca tive a chance. Na quarta-feira à noite, tarde da noite, ouço uma batida na minha porta. E eis que era a irmã dela e minha irmã juntas. A irmã dela estava segurando papéis nas mãos, e minha irmã entra junto com ela. Obviamente algo está acontecendo, então pergunto o que está errado, e a irmã dela me entrega uma impressão dos meus posts e das respostas às minhas 2 triais anteriores, e ela simplesmente pergunta, "Isso é você?" No início, tentei negar, não conseguia realmente lembrar de tudo o que tinha escrito, especialmente no primeiro post, então estava tentando evitar problemas se dissesse algo que não deveria. Mas minha irmã simplesmente veio diretamente em minha direção e me disse para parar de mentir, o que naquele momento eu estava pego. Eu sabia, e ela sabia. Apenas abaixei a cabeça. Isso então levou a uma conversa muito longa que durou até altas horas da manhã. No começo, a irmã dela estava muito emocional, porque é claro que ela ama a irmã dela, e estava chorando, perguntando como eu poderia querer fazer isso com ela. Para minha surpresa, porém, minha irmã defendeu minha posição e realmente deu uma bronca na irmã dela. Ela disse que eu tinha ido muito além do que a maioria das pessoas faria e que a Sarah não deveria, um ano depois, ainda estar me privando de afeto. Ela não fazia ideia de que ainda não estávamos fisicamente tão próximos como antes. Como eu disse, nunca contei a ela. Uma vez que minha irmã terminou de falar, vou chamá-la de Susan apenas para parar de digitar irmã dela, Susan disse que, na realidade, ela sabia que estava certa. Ela me implorou para não seguir em frente com minha carta, disse que eu tinha prometido dar uma semana para Sarah, o que eu tinha feito.
Ela então fez um discurso muito apaixonado sobre o quanto ela pode perceber que eu ainda a amo e o quanto ela sabe que ainda me ama. Minha irmã também concordou que havia muito amor em meu coração para simplesmente desistir imediatamente. Ela disse, e naquele momento fez sentido, o que é mais uma semana em comparação com o que você passou. Resumindo, concordei em não entregar a carta. Se foi culpa, arrependimento ou amor, não posso dizer, mas concordei com isso. Isso então levou ao momento mais constrangedor da minha vida. Susan me deu um abraço apertado e chorou enquanto saíam. Já faz muito tempo desde que tive qualquer tipo de contato próximo e digamos apenas que não é nada divertido ser chamado de porco nojento por sua irmã. Tudo o que pude fazer foi dizer o quanto sentia muito e o quanto estava envergonhado. Felizmente Susan pareceu levar isso de forma tranquila. Ela apenas queria garantir que eu conversaria com a Sarah no dia seguinte. Mesmo estando praticamente um zumbi devido à falta de sono, decidi ir trabalhar. Tenho muitos dias de licença remunerada disponíveis, mas não queria gastá-los todos com isso, caso precisasse de tempo depois. Cheguei em casa do trabalho e minha intenção era ir direto para a cama depois de comer o jantar e talvez assistir um pouco de TV. Isso foi por água abaixo rapidamente, pois eu estava comendo o jantar quando alguém começou a bater na minha porta novamente. Dessa vez era a Susan e a Sarah. Dessa vez, a Sarah estava segurando a impressão. Dava para ver que ambas tinham chorado e a Susan perguntou se poderiam entrar. Eu apenas balancei a cabeça em concordância porque, sinceramente, estava um pouco nervoso e, não importa o que ela tenha feito ou deixado de fazer, ver a Sarah emocionada sempre me abala e ela parecia fisicamente horrível. Quero dizer, tão mal quanto ela ficou após o Stu. Elas se sentaram no sofá e a Sarah já estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ficamos todos meio parados, olhando uns para os outros, como se o tempo tivesse parado. Eu não ia falar primeiro, não tinha ideia do que dizer ou fazer, então apenas fiquei ali sentado. Eventualmente, cedi e perguntei a Sarah se ela queria água ou algo para beber. Surpreendentemente, ela disse sim, então me levantei e fui à cozinha pegar um copo de água gelada para ela. Quando me virei, ela estava bem atrás de mim. Tudo o que ela me disse foi: "Você realmente vai me deixar?" Eu não consegui responder, apenas olhei nos olhos dela e me senti quebrado e envergonhado. Voltamos a nos sentar, mas desta vez ela se sentou ao meu lado. Ela começou a ler meu primeiro post para mim, mas não conseguiu terminar. Nesse momento, Susan intervém e diz que passaram o dia conversando e analisando o post e a maioria das respostas, e que a Sarah estava muito arrependida pela forma como me tratou. Ela disse que conversaram com os pais delas e todos concordaram que o modo como fui tratado não foi justo. Ver aquilo escrito realmente mexeu com todos eles, pois puderam perceber o quanto eu estava magoado e que, mesmo que eu pudesse culpar todos eles, eu não o fiz. Sarah balança a cabeça afirmativamente o tempo todo. Então, Sarah conseguiu falar e admitiu que claramente não me deu consideração suficiente e que agora ela percebe o quão horrível foi o que ela fez comigo, sendo que eu sempre fui compassivo e amoroso com ela. Ela me implorou por outra chance, disse que às vezes na vida você precisa de um chute no traseiro para começar a se mover, e que o fato de eu querer terminar com ela foi o despertar que ela precisava. Ela não vai me dar como garantido, e disse que precisa se desculpar comigo por um ano inteiro de atitudes erradas. Susan, na verdade, disse de forma muito calma que elas haviam conversado longamente à tarde sobre a infidelidade de Sarah e o fato de ela nem mesmo ter me tocado. Sarah então respondeu que não tinha desculpas reais. Ela sabe que o que fez foi horrível e que não tinha o direito de me pedir perdão, mas mesmo assim o estava fazendo. Ela também disse que tornou isso sua principal prioridade de vida, conversar com sua terapeuta para superar quaisquer limitações físicas que ela tem em relação a mim. Isso continuou por um longo tempo, aliás. Eu poderia lhe contar muito mais sobre o que foi dito, mas isso já é um texto extenso como está. A única coisa que eu quero dizer é que, enquanto ela falava comigo, ela segurava minha mão. Ela estendeu a mão e segurou a minha. Agora, percebo que ela leu meus posts e fiz disso uma grande questão nos meus posts, mas, independentemente de ela ter feito isso por ter lido ou apenas por conta própria, ela costumava fazer isso o tempo todo, não nego que isso me fez sentir muito bem. Elas acabaram ficando durante a noite. Não, antes que você tenha ideias malucas de filmes pornôs, nada aconteceu entre nós. Susan dormiu no futon e Sarah no sofá, e eu fui para minha cama. Eu liguei cedo na quinta-feira de manhã para o trabalho antes de ir para a cama, pois sabia que não seria capaz de funcionar com tão pouco sono. Fui
Fui acordado por volta das 10 horas por Sarah sentada ao meu lado na cama, passando as mãos em meu braço para me acordar. Ela disse que estavam se preparando para sair porque ela havia antecipado sua sessão de terapia para as 11 horas e ela não queria sair sem me dizer o quanto ela me amava e me informar que voltaria imediatamente após a sessão. Ela se inclinou e me beijou. Não foi um beijo longo e apaixonado, na verdade foi apenas um beijo rápido, mas bem nos lábios. Tenho certeza de que isso foi um erro, porque isso quebrou minha determinação imediatamente. Até aquele momento, eu ainda estava segurando o pensamento de que tudo isso eram apenas palavras e que foi preciso eu ameaçar deixá-la para ela começar a me dar atenção. Uma mensagem que recebi de uma sobrevivente de estupro continuava ecoando na minha mente, dizendo que se ela estava disposta a mudar por causa da ameaça de eu partir, então isso não era tudo devido ao seu trauma emocional, porque se fosse, nenhuma ameaça de eu partir mudaria isso. Mas entre minha irmã, a irmã dela e ela mesma, todos os muros que eu estava construindo para me proteger estavam desmoronando, e esse beijo foi praticamente a bola de demolição que os derrubou todos. Eu voltei a dormir e por volta de 1 hora ela voltou para minha casa trazendo o almoço. Susan não estava com ela, então seríamos apenas nós dois. Acabamos passando a tarde juntos. Acabamos passando o fim de semana juntos. Sim, você pode inferir o que aconteceu entre nós. Vou apenas dizer que eu provavelmente estava mais assustado com isso do que ela. Eu estava preocupado em desencadear algo ou dizer ou fazer algo que a deixasse chateada. Por outro lado, ela estava muito amorosa e emocional. Ela chorou depois por um bom tempo, o que me assustou, mas ela disse que era uma combinação de alegria e arrependimento. Que ela tinha esquecido como era o amor e isso meio que a inundou. Ficamos deitados lá por horas. Ela recebeu uma recomendação do terapeuta para um conselheiro de casais com quem começaremos a nos consultar na próxima semana. Eu sei que isso não é o que muitas pessoas queriam ler, e tudo o que posso dizer é que lamento decepcioná-las, e sim, estou preparado para uma infinidade de insultos de algumas pessoas. Mas, no final do dia, tenho que me preocupar comigo mesmo e com a minha felicidade. Pela primeira vez em mais de 1 ano, tenho sido feliz há 4 dias. Eu sei que isso não é o fim, que ainda teremos obstáculos a superar. Eu sinceramente acredito que isso foi um alerta para ela. Se não fosse, por que passar por todo esse drama e turbulência emocional? Ela simplesmente deixaria isso passar? A questão principal é que eu a amo, sempre a amei, e tudo que eu queria era que ela me mostrasse que também me amava. Este fim de semana passado foi uma experiência realmente intensa para mim e para ela também. Acredito que podemos construir algo novo juntos. Obrigado, Reddit, senti o amor de todos vocês também. No final das contas, sou um homem muito sortudo. Comentários relevantes. Os comentários nesta postagem valem a pena ser lidos, mas são muitos para eu incluir neste texto que já está longo. A maioria dos comentaristas acredita que o OP ainda está sendo manipulado pela namorada e sua família, e que isso não terá um final feliz. Atualização final. É incrível que eu ainda esteja recebendo entre 6 e 7 mensagens privadas por dia de pessoas me oferecendo conselhos, desejando-me bem e querendo saber o que aconteceu. Eu estava pensando em excluir esta conta porque, como todos sabemos, tanto as nossas famílias quanto todos os nossos amigos viram e leram os meus posts. Até um colega de trabalho descobriu e tem me dado conselhos. Meu último post no subreddit Relacionamentos não foi bem recebido. Na verdade, recebi o dobro de mensagens privadas cheias de ódio nesse post do que qualquer outro tipo de mensagem combinado. Muitas delas expressavam desapontamento sincero comigo, e algumas eram simplesmente repugnantes. Nem quero repetir aqui o que me disseram. Acabei indo para outro subreddit porque meus posts foram compartilhados lá. Foi realmente uma experiência reveladora para mim. Durante minha vida, sempre me ensinaram certas visões e ver um grupo de pessoas indo contra essa corrente, sem vergonha ou desculpas, foi uma experiência nova para mim. Ao conversar com eles, eu os informei que houve um novo desenvolvimento na semana passada. Ela me pediu para acompanhá-la em sua sessão de terapia na sexta-feira para receber informações adicionais sobre coisas que aconteceram no último ano, especificamente em relação ao envolvimento dela com outra pessoa. Também devo fazer uma declaração completa aqui, e isso é com o consentimento dela. Ela não está feliz com isso, mas também sabe que, como todos os nossos amigos e familiares estarão lendo isso, essa era a única maneira de revelar tudo de uma vez. Como eles já pensavam o pior dela de qualquer maneira,
o que a deixou desolada. Aliás, ela quer que seus amigos voltem. Eu fui para o consultório esperando o pior. Esperava que ela também tivesse se envolvido com outras pessoas ou que tivesse continuado com esse cara mesmo depois de concordar em terminar. Na verdade, de forma estúpida, eu disse naquele outro subreddit que se fosse esse o caso, eu acabaria com tudo, sem fazer perguntas. Na verdade, cheguei lá antes dela e fiquei sentado em um silêncio desconfortável na sala de espera até que ela chegasse. Trocamos algumas palavras e formalidades breves, mas eu já estava super nervoso. O terapeuta me diz que a Sarah tem algo que ela quer que eu veja e me entrega um diário escrito à mão que ela vem mantendo desde a primeira semana em que começaram a terapia. A Sarah começa a chorar e esconde o rosto no colo, e há 2 bilhetes adesivos sendo usados como marcadores que devo ler. O primeiro bilhete adesivo estava bem no início do livro e nela ela descreve nosso primeiro encontro na casa dos pais dela do ponto de vista dela. No livro, ela escreveu: Chad estava muito frio e distante de mim, e continua falando sobre se perguntar se eu achava que ela tinha feito isso de propósito e se estava arruinada. Isso continuou em uma espiral descendente até que ela começou a sentir ressentimento em relação a mim por causa disso. Se você se lembra do meu primeiro post, fui instruído a agir dessa maneira pela mãe dela. Ela disse que quando viu meu post, imediatamente percebeu que estávamos falando da mesma noite. Desde então, ela confrontou sua mãe sobre isso e confirmou minha versão da história. Acontece que esse não era o conselho do terapeuta, ela nem estava envolvida ainda, nem era um conselho de um médico. Esse conselho foi dado a elas por uma defensora de vítimas de estupro que estava com Sarah na sala de emergência. Essa mulher literalmente disse a elas para não me deixarem perto dela até que ela quisesse que eu estivesse lá. Ninguém nunca perguntou a ela, ela achou que eu não queria estar lá. Isso foi mais como um soco no estômago do que consigo descrever com precisão. Cada maldita coisa que deu errado a partir daí foi porque uma mulher que odeia homens, e quanto mais ouço falar sobre ela, mais acredito nisso, disse a eles para nos manter afastados. Já apresentei uma reclamação à administração do hospital e eles pediram uma declaração por escrito, que estou enviando a eles. Como diabos o último ano teria sido diferente se essa pessoa não tivesse se intrometido em nossas vidas? Ambos pensamos inicialmente que nenhum de nós queria estar perto do outro, quando na verdade isso era a coisa mais distante da verdade. Agora, honestamente, isso não explica tudo mais que aconteceu, como a distância dela comigo mesmo quase um ano depois, mas isso foi o catalisador de tudo. Passamos quase a hora inteira falando sobre essa parte e então fui ler o segundo bilhete que estava no meio do diário. Eu tenho que ter muito cuidado com o que digo aqui. Ela escreveu de forma muito vívida sobre o dia em que ocorreu, e 2 coisas surgem disso. Uma coisa que eu agora sei, o que eu não sabia até ler o diário, é que ela foi internada no hospital por 72 horas. Aparentemente, na noite em que isso aconteceu, ela tomou uma garrafa inteira de Xanax e Ambien. Foi a irmã dela quem a encontrou, e ela instruiu a irmã a nunca me contar sobre isso. Segundo, e eu direi assim. Eu não posso dizer isto, mas certamente direi que ela foi aproveitada. Era o segundo dia dela no novo emprego e ela estava trabalhando no segundo turno. Um grupo de pessoas estava na sala de descanso comendo. Ela era nova garota, e esse é um local de trabalho completamente masculino, exceto por ela e outras 3 mulheres que trabalham na área do escritório de uma oficina de manutenção e empresa de guinchos muito grande. É claro que, sendo a pessoa nova, todos eram muito amigáveis e tentavam conhecê-la melhor. Ela escreveu que um cara, vou chamá-lo de idiota, sentou bem ao lado dela e continuou falando com ela e fazendo perguntas, e quando os outros estavam saindo para voltar ao trabalho, ela estava se levantando e o idiota agarrou sua coxa e disse para ela esperar e não ter pressa. Ela escreveu que, uma vez que ele agarrou sua coxa, ela ficou paralisada de medo. Ela não sabia o que fazer ou o que estava acontecendo, mas eventualmente, quando todos os outros se foram, ele começou a beijá-la e acariciá-la com os dedos. Nesse momento, alguém passou pela porta, então ele recuou e ela conseguiu sair. Ela conseguiu sair naquela noite sem ter que vê-lo novamente. O diário foi escrito à mão com várias cores diferentes de tinta, e se ela escreveu tudo isso pouco antes de irmos lá, ela teria que ter escrito à mão mais de 100 páginas. Isso me leva a fazer várias perguntas, sendo a principal delas: por que você me deixou pensar que você tinha me traído por quase 6 meses sem nunca me contar o que realmente aconteceu? Em sua mente, ela disse que sentia que não o impediu e que achava que eu consideraria traição de qualquer maneira, não importando como acontecesse.
Ela também disse que se sentia muito culpada por não ter dito não ou qualquer coisa parecida, e foi isso que a levou a tomar os remédios. A parte do sexo desprotegido foi em parte minha culpa. Eu nunca soube a história completa no consultório do terapeuta, então quando perguntei se ele usou camisinha e ela disse que não, eu meio que explodi. Portanto, ela me contou que não usou camisinha porque eles na verdade não tiveram relação sexual. Oh, o idiota se divertiu apalpando minha garota, mas foi só isso. Ela até mesmo contou para a terapeuta que tinha me traído e nunca contou a ela a extensão da história até recentemente. Então, quando fomos à primeira sessão, a terapeuta estava agindo com base nas mesmas informações que eu tinha. E isso aconteceu na sexta-feira. Eu disse a ela que precisava de um tempo para processar meus pensamentos e entraria em contato com ela no sábado. Eu saí e ela ficou para ter uma conversa individual com a terapeuta. No final das contas, acho que boa parte disso foi muito sorte ou acaso. Mas a sorte não elimina a amargura que acumulei ao longo do último ano. Cheguei a algumas conclusões na sexta-feira à noite e no sábado, e as discuti com ela no domingo. Sinto que fiquei em segundo plano para todo mundo e tudo durante mais de um ano. Coloquei minha vida em espera e, honestamente, me senti negligenciado. Agora vejo que parte disso se deveu à interferência externa, mas também reconheço, bem, a maior parte disso, que é minha culpa por não impor e deixar que isso saísse do meu controle. Então, embora eu saiba que isso vai deixar alguns de vocês bem irritados, é assim que as coisas estão e provavelmente será a última coisa que direi sobre o assunto. Eu quero tê-la de volta na minha vida. Ela quer estar na minha vida. Eu a amo e ela me ama. Dito isso, tenho que me colocar em um lugar onde ela possa fazer parte da minha vida, e não apenas eu tentando me encaixar na dela. A partir de domingo em diante, estarei envolvido em todas as partes de sua recuperação. Serei consultado sobre quaisquer mudanças, progressos ou atualizações. Ela vai voltar a morar comigo, mas não antes de eu retornar de férias. Estou tirando uma semana só para mim e vou viajar, nunca fiz isso antes. Eu adoraria ter ido a algum lugar com ela, mas, desde que ela mudou de emprego, não tem tempo disponível para tirar férias. Eu nos inscrevi em uma aula de autodefesa. Agradeço a um dos membros daquele outro grupo por sugerir isso. Ela achou a ideia ótima e gosta de poder fazer isso junto comigo. Na noite de segunda-feira, tive uma conversa sincera com a família dela. Coloquei para fora muitas coisas que queria dizer e, para o crédito deles, eles não ficaram bravos nem defensivos. Tenho certeza de que estavam fazendo o que achavam ser o melhor para Sarah. Sim, a irmã dela estava me provocando sobre o meu acidente com ela. Não tenho certeza de quem se divertiu mais me fazendo ficar vermelho, a Sarah ou a Susan. Mas, no final das contas, eles também concordaram em me incluir na equipe. No geral, o restante da semana tem sido como de costume. Ela cumpriu completamente sua palavra em tentar acertar as coisas. Ela está muito mais parecida com a Sarah que eu conhecia. Ambos sabemos que temos um longo caminho pela frente, mas ambos acreditamos um no outro. Obrigado Reddit, e os subs Reddit Relacionamentos e Ask the Red Pill, esse último foi banido do Reddit. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!